Depois falar com o Tiago, que quando eles estiverem ajoelhados aqui, aí tem que pegar o celular e botar, eu acho que mais ou menos por aqui, para dar o ângulo, né, para pegar eles ajoelhados. Depois, quando todo mundo entrar, vai botar aqui, que aí vai pegar o ângulo deles e vai pegar comigo. Aí quando eles estiverem ajoelhados, aí vai ter, eu acho que pegar mais aqui assim. Aí no final, como eles vão sair, aí deixa aqui, eles saindo. Primeiro, quando eles se ajoelhar. Quando ajoelhar não vai ser agora, vai ser no das alianças. Mas aí no momento que ele vai entrar agora, que eu vou pregar, eles vão ficar ali. Aí a câmera fica por aqui assim, para pegar eles ali, né? Quando você for pregar. Porque vai pegar a minha posição e a posição deles ali. Aí quando for na alianças e vai ser a oração de juramento, aí eles vão vir pra cá e tem que botar aqui assim. Só.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Cantem hinos a Deus, todos os moradores da terra. Sim, todas as testemunhas aqui presentes, homens e mulheres. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Salmo 100, verso 1 ao verso 3. Boa noite e a graça e a paz aos familiares, aos parentes, amigos, em nome da Mirelle e do Henrique. Damos graças a Deus por esse momento ímpar e especial diante de Deus e na presença de todos aqui presentes. Noite de júbilo, noite de alegria, onde nos reunimos na presença de Deus, Deus Todo-Poderoso, para agradecer e rogar a graça da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ilumine esse casal e que derrame as mais ricas bênçãos sobre essa nova família. Convidar a todos aqui presentes a ficarem em pé. Vamos orar e dar graças a Deus. Convidar aqui o pastor também, testemunha do noivo, estará aqui ao meu lado, vai fazer também uma oração de gratidão diante de Deus. Pastor Roberval, vem aqui ao meu lado, vamos dar graças ao Senhor. Fazer uma oração de agradecimento pela nova família que Deus está formando. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por essas duas famílias que hoje estão se unindo. De um lado, a família do nosso irmão Henrique, do outro lado, a família da nossa irmã Minéria. Nós queremos te pedir, ó Pai, que estas duas famílias sejam cada vez mais abençoadas. E ver os seus filhos diante do altar, consagrando as suas vidas para uma nova etapa da vida, uma nova jornada. E pedimos, ó Pai, que tu possas conceder entre esta união e deste casal. Amém, Deus. Que seja cada vez mais abençoado por ti, ó Pai. Amém, Deus. Em qualquer situação, ó Deus, o teu Espírito possa interferir, fazendo com que eles possam caminhar juntos, assim como também é a tua vontade que eles caminhem até aquele dia que tu chamaste. Toma em tuas mãos, ó Deus, os teus servos. Amém. Usa cada vez mais. E que nesta noite, ó Pai, não seja apenas um momento de alegria, mas que seja muito mais de estar na tua presença. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Poder sentar, damos graças a Deus. Palavra de Deus em Mateus capítulo 19, verso 4 ao verso 6, nos diz assim: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Desejamos nessa hora refletir à luz da palavra de Deus sobre essa verdade. A verdade que Deus, Ele é o motivo e a razão da união de um homem e de uma mulher. De uma mulher com um homem, propósito de Deus e desejo nessa hora refletir sobre qual a origem do casamento,
Qual o propósito do casamento? Em primeiro lugar, o casamento não é de origem humana. O casamento tem sua causa em Deus. O que Deus une é perfeito. E o que une um homem e uma mulher são os decretos, a lei, os princípios, os valores, a vontade e o desejo de Deus, do eterno Deus Criador, que une um homem e uma mulher. O casamento não é desejo, como muitos já ouviram falar de um tal Cupido. Não. O casamento não é um desejo somente humano e carnal, mas vontade de um Deus que ama um homem e uma mulher, que ama a sua criação e tem propósitos espirituais para a união matrimonial. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 18, nos diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, por isso que Deus instituiu, idealizou a união conjugal. E diz mais: farei alguém que o ajude e a complete, a mulher. O casamento é uma instituição criada por Deus. Em Mateus capítulo 19, verso 5 diz que vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher com um único objetivo: concretizar, realizar, glorificar a Deus através das suas vidas. E o casamento, ele concretiza, sinaliza, ele declara para os presentes, para as testemunhas aqui nessa congregação, que Deus é a causa desse matrimônio, dessa união, deste casamento. O casamento é uma provisão da graça de Deus, sinal de compaixão de um Deus misericordioso. Deus não deixou o homem desamparado em seu jardim na criação. Deus, ele viu a necessidade do homem ser completado, em união com uma mulher, corresponder o amor e viver plenamente a graça graciosa de Deus. O casamento, como instituição criada por Deus, tem a sua razão em servir de proteção. Um homem, ele é feliz ao lado de uma mulher que também tem um propósito de Deus. O casamento é símbolo de abrigo, de estabilidade para o corpo, para a alma e para o espírito. Podemos dizer que, à luz da palavra de Deus, o melhor lugar do mundo é na presença de Deus. E essa união de um homem, de uma mulher presente, a presença de Deus nesse casal e nessa família hoje, que se une diante da presença de Deus. O texto sagrado nos diz em Gênesis capítulo 2, verso 24: por essa razão o homem deixa seu pai e sua mãe, mas ele não fica só, como também a mulher deixa a sua mãe e seu pai e não fica só. Agora, guardada, acolhida, abraçada, protegida ao lado do seu amado. E também o marido, resguardado, auxiliado, amparado ao lado da sua amada. Projeto de Deus. Por isso entendemos que o casamento, ele honra ao Deus Criador. O propósito de Deus não teria sido completo se o homem permanecesse só na criação. Deus não viu a felicidade de um ser humano sozinho. Não há felicidade em uma pessoa vivendo desamparada, desguarnecida,
sozinha, vivendo na criação de Deus. Deus fez a mulher para completar o homem. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que nela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem finalmente, e exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe e une-se à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. O casamento, Mirelle e Henrique. E aos presentes aqui essa noite. O casamento é uma demonstração de uma aliança com Deus. O Salmo 100 diz que o Senhor nosso Deus, o Deus eterno, Ele é o Deus da criação. Foi o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto existe. Criou o homem e uma mulher para demonstrar ao casal que dois podem caminhar melhor se estiverem unidos na presença de Deus. O casamento é uma ligação permanente, Henrique e Mirelle. O casamento é uma ligação permanente, dedicada, comprometida de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem, obedecendo os votos matrimoniais diante do Deus Criador. E o verso 6 do capítulo 19 diz: portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Vivemos em tempos modernos, vivemos em tempos tecnológicos, vivemos em tempos tão avançados que pessoas têm em mente que as coisas mais rápidas e às vezes as coisas efêmeras, passageiras, instantâneas são as melhores coisas na vida. Há muitas pessoas que desejam um bom café, mas é um café instantâneo, não é aquele café puro, verdadeiro. Há muitos que estão sendo levados e influenciados por coisas instantâneas, fabricadas, humanamente fragilizadas. O casamento é algo que deve permanecer até que a morte o separe, para sempre. O casamento deve cumprir e obedecer a voz, os mandamentos e o propósito de Deus, permanecer sempre diante do Senhor. O casamento, ele deve honrar a Deus. E por isso o texto sagrado de Hebreus capítulo 13, verso 4 diz que é compromisso de um homem perante Deus e diante da sua esposa, de uma esposa perante Deus e também diante do seu esposo, honrar o matrimônio conjugal, pois quem idealizou o casamento foi Deus. Por isso o casamento, ele é um ato divino, um ato sublime, um ato especial de unir um homem e uma mulher para viverem os dois em eterna celebração diante de Deus. Sabendo dessas verdades, Mirelle e Henrique, diante das Sagradas Escrituras, palavra de Deus, nessa noite, que vocês venham honrar a Deus através do matrimônio, do casamento, e também demonstrar aliança de amor, como diz em 1 Coríntios, amor paciente, amor misericordioso, amor que é longânimo, amor que tem em conta glorificar a Deus em suas vidas. Diante da palavra de Deus, que seja desejo sincero no coração de Henrique, desejo sincero no coração de Mirelle, viver unidos
diante do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos advertiu que no mundo vamos ter aflições, mas devemos ter sempre bom ânimo e alegria por causa da presença de Deus, diante das intempéries da vida, diante das circunstâncias da vida, diante dos climas emocionais, das divergências que possam ocorrer e acontecer, ter em mente que Deus, Ele é o autor dessa união. Sempre recorrer a Deus em meio a essa união, ter em mente que Deus, Ele é autor e consumador dessa união conjugal. Por isso, damos graças a Deus, celebramos ao Senhor, reconhecendo que Deus é o Deus da aliança, e Deus é o Deus do casamento, e por isso, damos graças ao Senhor nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que Henrique e Mirelle tenham, Senhor, em seus corações o desejo mais íntimo, o desejo, Senhor, mais profundo, o Deus de viver unidos em Tua presença, unidos em comunhão segundo a Tua palavra, unidos sempre no Senhor, tendo, Senhor, em seus corações o desejo sempre de Te obedecer, Te amar e Te glorificar através da união, do casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Henrique e Mirelle, chamar a atenção aqui desse casal, dessa nova família, para um juramento. Mirelle vai olhar para mim e prestar atenção nessas palavras. Mirelle, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Henrique para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, ajudá-lo na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, manter-se fiel a Ele até que a morte o separe. Sim. Diante dessa pública confissão, da mesma forma, Henrique, você promete diante de Deus, destas testemunhas aqui presentes, receber Mirelle para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, promete respeitá-la, honrá-la, ajudá-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, manter-se fiel a ela até que a morte o separe. Sim. Diante dessa confissão, nós aguardamos com ansiedade a entrada das alianças. Mirelle e Henrique estarão diante de Deus, recebendo as alianças. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar e assim viver ao teu lado. O que é, para sempre. Pode deixar aqui.
só corpo, Deus nos une aqui, nessa aliança, com o próprio meu amor, da minha fidelidade, agora e pra sempre. Mirelle e Henrique. Fazer uma aliança é fazer um compromisso a três. E certamente vocês estão lembrados em nossas reuniões, no curso que fizemos, guiando vocês até aqui. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Mas a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras dificilmente ele pode se romper. A união de um homem, de uma mulher e do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus. Fazer uma aliança é fazer um compromisso a três: Deus, um homem e uma mulher, aliançados pelos laços do matrimônio, e socorridos sempre, amparados sempre pela presença do Senhor nosso Deus. Quem faz uma aliança se torna companheiro um do outro, se torna amigo, se torna aliado. E esse é o momento que diremos diante de Deus, orar por essa aliança para que Deus, o Pai, o Criador eterno, que uniu um homem e uma mulher, possa continuar a partir desse momento abençoando a união de vocês. Mirelle e Henrique, para manifestar esse momento tão precioso, apresento essa aliança de ouro, metal precioso em forma circular, não tem rasuras. Você já parou para prestar atenção na construção de uma aliança? Não tem rasuras, não tem emendas, e que nesse momento e para sempre em suas mãos dará testemunho diante de todos o compromisso do vosso amor e da vossa aliança diante de Deus. Por isso, e agora, peço a Mirelle, pegue a aliança, vai colocar no dedo do seu esposo, que essa aliança seja símbolo puro, imutável do seu amor por Henrique. Deus abençoe. Da mesma forma, Henrique vai colocar uma aliança no dedo da sua esposa, que essa aliança seja símbolo puro, imutável do seu amor por Mirelle. Que Deus abençoe. Agora vou convidar os noivos a ficarem de joelhos, e aquela Bíblia que entrou com a criança, a Bíblia branca, pode vir aqui uma pessoa trazer, eles vão ficar aqui de joelhos. Convidar aqui aos pais da noiva e do noivo, vão ficar em pé e vão estender as mãos para o casal. Aí vocês vão fazer assim. Vão colocar as mãos das alianças aqui em cima. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa aliança de Henrique e Mirelle. Diante da tua presença,
Ó Deus, nós rogamos, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, Deus, sustentando esse casal, sustentando, Senhor, essa união, Deus, unindo, Senhor, através do Teu poder, o Espírito Santo de Deus. Deus, que essa união seja guardada, alicerçada por meio da Tua palavra, por meio das Tuas promessas, por meio, Senhor, da Tua presença viva e vivificadora, ó Espírito Santo de Deus, unidos no Senhor, até que a morte os separe, em nome do Senhor Jesus, devidamente autorizado pela igreja e pelas testemunhas aqui diante de Deus, declaro-os casados, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Agora, Henrique, agora Henrique casado, Mirelle também casada, declarados diante do Senhor, aguardamos também com ansiedade um beijo para selar essa mais nova união diante da presença de Deus. Que Deus abençoe. E uma salva de palmas diante da presença de Deus. Convido nesse momento as testemunhas para um momento especial onde está esse livro aqui. Vocês vão assinar esse livro. E nesse momento estaremos convidando as testemunhas do noivo, Litelson Cardoso Nóbrega, Fernanda Lima dos Santos, Litelson Cledson Nóbrega e Fernanda Lima dos Santos, Eletilson, não queiram se dirigir. Vocês podem olhar para eles. Próximo casal é Edmilson Carvalho e Jéssica Ferreira de Lima Silva. Roberval Luiz de Oliveira Penalva e Lenira Costa Penalva. Convidamos também Givanildo Bezerra da Silva e Josefa Bezerra de Amorim Silva. Convidamos também Fábio José da Silva e Maria Eugênia Rocha da Silva. Convidamos Maria de Fátima de Jesus Lorivaldo Ferreira de Lima. Convidamos também Marinês Maria da Silva Valentim, Edivaldo Severino da Silva Valentim. Convidamos também José Dogivan da Silva, Aline Poliane da Silva. Convidamos também Diego José da Silva e Magda Gomes de Oliveira. Convidamos também Maria do Livramento da Silva e Roberto Ferreira da Silva. Eliane Siqueira de Lima, nossa secretária. E a pessoa que vos fala, o pastor Júlio César, também estará assinando. Em seguida, o novo casal. O novo casal são convidados também a deixarem suas assinaturas. Com imensa alegria e gratidão,
Em nome da família de Henrique e Mirelle, agradecemos a presença de cada um de vocês, amigos, irmãos, parentes, nessa noite tão especial. Deus abençoe o novo casal, a nova família e a todos presentes aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos as testemunhas, as crianças primeiro, a tomarem seus lugares, ficarem em pé para saírem. As testemunhas também pedimos ficar em pé. É um momento importante, também especial, em que, através dessa saída, nós iremos celebrar a Deus por este momento tão especial. Não se esqueçam que a bênção de Deus esteja sobre vocês, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, te conceda graça, o Senhor volte para vocês o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.